Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. João, informação. O que você tem aí, querido? O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o Poder 360, voltou a criticar o seu colega de partido Nicolas Ferreira em uma publicação no X, afirmando ser, abre aspas, triste ver a que ponto o Nicolas chegou, fecha aspas. Essa crítica foi feita em resposta ao jornalista Alan dos Santos, foragido da Justiça Brasileira. Segundo Santos... quem? Foragido? Segundo o Poder 360, né, João? Toda a imprensa fala isso, toda né, imprensa pessoal? Canalha, porque... né? Nós não falamos isso, né? Bom, Santos questionou se Nicolas Ferreira de fato havia interagido com o perfil. Você vai acompanhar aí na tela esse tweet, abre aspas. Baianinha intergaláctica, fecha aspas, que se identifica como ex-bolsonarista, abre aspas. Isso aconteceu mesmo? Se sim, o Nicolas é canalha, fecha aspas, escreveu o jornalista que mora nos Estados Unidos. Eduardo respondeu no X, abre aspas. Ela, Baianinha intergaláctica, é uma pessoa abjeta que defende a minha prisão e a da minha família. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou. Fecha aspas. Você está acompanhando aí na tela esse tweet. O episódio dá continuidade às críticas públicas que Eduardo tem feito a Nicolas. Na semana passada, o deputado licenciado, que assim como Santos está nos Estados Unidos, já havia demonstrado insatisfação com a atuação do colega, classificando como pouco ativo no apoio às sanções contra autoridades brasileiras e se dizendo decepcionado com o congressista. Obrigado, João. Ô, João, mas isso eu só não consegui entender. A Baianinha Intergaláctica fez um post questionando o Nicolas, é isso? Ficou só um pouco confuso, João, para mim, de verdade. O Pingo. Vamos colocar aí na tela então de novo, só para eu ilustrar para a nossa audiência. O Alan dos Santos, ele reposta um tweet feito por um perfil que escreve o seguinte. Nicolas Ferreira teve um orgasmo ao anunciar a presença da desqualificada Baianinha no Space dos Intergalácticos, uma das maiores difamadoras e aliadas dos irmãos Weintraub. E aí Alan dos Santos reposta e pergunta o seguinte, isso aconteceu mesmo? Se sim, o Nicolas é canalha, pois essa mulher... E aí, Pitoli, o Alan dos Santos coloca vários xingamentos aqui que eu não vou trazer para a nossa audiência. Okay. O Eduardo Bolsonaro responde o que eu trouxe. Ela é uma pessoa abjeta que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou. Eu estou acompanhando aqui as redes do Nicolas Ferreira, ele não se posicionou sobre nenhuma desses comentários. Olha, obrigado, João. Agora eu entendi. Veja, tomar pancada por aí faz parte do jogo. O problema é que hoje a pancada no Brasil, ela precisa contar com uma análise e que muitas vezes ela é incômoda. Por exemplo, esse final de semana eu recebi por diversas vezes um vídeo de um cara xingando a Auriverde, mas assim, destruindo o nosso trabalho em função da entrevista com o Sérgio Tavares, o jornalista português, na última sexta-feira aqui na Auriverde, quando ele fala do documentário que trata de Alexandre de Moraes. O cara descascou a Auriverde. Na sequência, recebi um vídeo, acho que de 21 minutos o vídeo, o cara destruindo a Auriverde. Dizendo que é uma concessão pública usada para questões partidárias e mente para bonetes, que tem 20 anos. Assim, é uma mentira atrás da outra. Mas por quê? Tudo isso para criticar o nosso trabalho e provocar uma esquerda que joga de que forma? Judicializa e aí vai tentar buscar punição para o meu trabalho. O que tem acontecido é o seguinte, diante disso, Folha de São Paulo, publicação do domingo, Auriverde, ele dizendo que eu tenho teorias conspiratórias contra, né, as urnas eletrônicas, tudo isso me faz crer o seguinte, eu estou no caminho certo. E não posso parar agora, porque o que eles tentam sob pressão é fazer com que eu desista de seguir de maneira coerente o que me propus a fazer. Inclusive eles mentem sobre teorias e coisas. Não existe teoria conspiratória. São mentiras. Claro, já disse isso aqui ontem. Isso. Aí, esse é o papel
faz parte. O que eu entendo que Eduardo Bolsonaro está fazendo, e é importante o trabalho que Eduardo está fazendo, é, primeiro, vamos lembrar, é um cidadão que não decidiu estar fora da sua casa e fora do seu país. Ele precisou estar fora da sua casa, longe do seu povo, longe do seu pai, inclusive. Ele precisou, porque já havia uma ameaça da esquerda, a mesma que está fazendo com a Ouro Verde comigo, de assim que ele pousasse e chegasse no Brasil, seria preso, teria passaporte tomado. Sob todas as ameaças, Eduardo Bolsonaro corretamente decide ficar nos Estados Unidos. Nada de errado nisso. Entretanto, ele decide ficar em função do momento difícil que estamos enfrentando no Brasil. E, provocado que foi, traz uma resposta sobre Nicolas em função do momento que nós estamos precisando de soldados, de união, e não... deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu umbigo. Dá uma olhadinha no umbigo, acho que é melhor não entrar nessa dividida, porque senão eu posso me lascar. Veja, o pai do Eduardo, está com tornozeleira eletrônica. O pai do Eduardo, o tal de Jair Messias Bolsonaro, está com uma tornozeleira eletrônica, meu. Está prestes a ser preso. Aí, muitas vezes, por conta de um processo como o Nicolas tem, anunciamos ontem aqui, né, um processo que corre agora no TRE de Minas e que pode deixá-lo inelegível, o cara tira o pé. Por exemplo, o povo paranaense, quando elegeu Sérgio Moro, lembra desse nome? Sérgio Moro, o paranaense, o brasileiro, mas em especial quem o elegeu, não esperava muito mais de Sérgio Moro no Senado? Esperava ou não esperava? É claro que esperava. Cadê o Sérgio Moro? O Sérgio Moro emprega o seu silêncio para salvar a sua pele. Ele, para não ser caçado, para não perder o posto de senador, ele decidiu ficar quieto. É uma opção? É uma opção para covardes. Desculpa, mas a gente precisa jogar aberto. Por quê? Porque o fim desse jogo, do jeito que ele está sendo jogado agora, ele não é bom para ninguém, inclusive para quem decidiu se calar. Não é bom. Ou o Nicolas acha que tirar o pé agora, em função do processo do TRE em Minas, vai aliviar alguma coisa para o Nicolas. Não vai aliviar nada. Nada. Por exemplo, no evento da XP, ocorrido no último final de semana, onde por ali passaram Caiado, Ratinho e Tarcísio, e em nenhum momento se trata de Supremo Tribunal Federal. Isso é bom para Tarcísio, Caiado e Ratinho? Isso mostra só o seguinte: temos receio, não podemos tratar do assunto, é melhor não dividir essa bola. Mas espera um pouquinho, de que lado vocês estão? Nós precisamos decidir. O que Eduardo está fazendo é um trabalho necessário, não é de divisão da direita, é de convocação. Ô bonitão, de que lado você está? Mas eu preciso provar de que lado eu estou? Precisa. Não é um momento fácil de lidar. O resultado disso tudo não é bom para ninguém. Ninguém. Em especial da direita. Só que tem como tirar o rótulo da direita de quem se posicionou desse lado da política, desse lado ideológico até agora? Não tem como. O carimbo está lá na testa, meu. Se eu tirar o pé agora, ou tirar o pé amanhã, ou decidir não fazer mais o que... O rótulo está lá, está estampado, o carimbo está na testa. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo é mostrar a sua indignação diante de um momento que nós precisamos de soldados. Soldados leais, soldados que estão ombreados e prontos para uma luta que não tem dia para terminar, mas tem um objetivo para ser cumprido, que é buscar a nossa liberdade. Se nós perdemos a luta, ficamos sem a liberdade. Se nós ganharmos, é a reconquista dessa liberdade. De que lado você está? Se você decidir não lutar agora, e se a gente perder essa luta, você vai continuar sem liberdade. Você vai continuar sem liberdade. É a frase do Churchill lá, né?
Entre desonra e a guerra, fiquei com a desonra e ainda levei a guerra de presente. É isso aí. Então, Eduardo, eu entendo perfeitamente o que você está fazendo. Né? A direita está dizendo, está rachando a direita. Se coloca no lugar do cara. O exercício de empatia é o que eu provoco todos os dias. O cara está fora do Brasil, não é porque quer, porque precisou, longe do pai, o pai com tornozeleira eletrônica, prestes a ser preso, e o cara vai ficar quieto, olhando os soldados, que são, né, pessoas de, aliás, pessoas de alta patente, desistindo de lutar para livrar da reta. Amigo, é a hora de lutar. É hora de lutar. E a gente sabe que o Eduardo está fazendo por nós lá, embora muitos pensem o contrário. Não é o Eduardo que colocou a taxação de 50% no Brasil. Foi Lula. Mas pode ter certeza que é só uma questão de tempo para a gente desmistificar tudo isso, Cláudio. Essa faz parte do processo constante de seleção daqueles que possuem uma coragem, possuem uma coerência e possuem principalmente uma assessoria, um apoio estratégico. É muito importante isso. O Nicolas está sofrendo processo lá no TRE de Minas Gerais, junto com outras pessoas, por causa de falas. É assim que a ditadura vai calando a boca das pessoas. O Nicolas, quando eu vi esse texto aí que o João comentou, o texto ali fala apenas que ele teria tido uma reação extremamente alegre, agitada com a presença da moça lá, mas eu não sei nem aonde que a moça esteve presente. Existe uma percepção que o Centrão é diferenciado das pessoas que são apoiadores, são os patriotas apoiadores, é o seguinte: o Centrão é o que o Alexandre Pitoli falou. O Tarcísio, o Ratinho, o Caiado foram num evento e ninguém fala nada do STF. Nenhuma palavra, Cláudio. Essa é a opção deles. Vamos ficar fingindo de morto onde pode ser perigoso, e onde não tem perigo eu vou lá e fico latindo, berrando, falando alto, faço minha mídia, e aí eu consigo enganar metade do pessoal e enganar a outra metade. Quando você tenta ficar em cima do muro, a frase famosa que eu vou começar e o Pitoli vai acabar. Quem fica em cima do muro não pode esquecer que o muro pertence... O muro é do capeta. Você não pode falar capeta? Pode falar. Você não pode? Não, só para você complementar. Ah, tá, o muro é do capeta. Você que me fez entender essa frase, que o muro é do capeta. Inclusive, biblicamente, é isso mesmo. Você não pode ser quente ou frio. Você tem que ser quente ou frio. Não pode ser morno. O muro é do capeta. Então, essa posição, o Nicolas agora enfrenta esse medo. É importante que tenha gente em volta dele para conversar tecnicamente. Existem caminhos tecnicamente e existem meios do próprio Nicolas buscar mais informações sobre o que é uma megapotência econômica com um tsunami de organizações públicas e privadas de vários lugares do mundo falando: eu não vou aceitar perder nosso dinheiro, nosso investimento naquele país que é o Brasil, porque ele está se alinhando, já se tornou, e falta um pouquinho mais para ele acabar de se tornar mais uma ditadura como Irã, Venezuela, e Rússia, China. Quando se fala isso, gente, a maior parte de nós não tem noção disso. A maior parte de nós não investe 15 milhões de dólares, nem 300 milhões de dólares em nada. Então a gente não perde dinheiro, mas grandes corporações mundiais investem. E a gente sabe que a corrupção é uma coisa comum em tudo quanto é cidade do Brasil. Agora, o nível que está a corrupção hoje no Brasil está crescendo tanto que até para os negócios está ficando ruim. Está cheio de empresa hoje que não está conseguindo desenvolver atividades por causa de corruptos cobrando empresas. Políticos corruptos, gestores públicos corruptos, fiscais corruptos. Óbvio que tem um monte de gente que não é corrupta. Óbvio. Mas esses não assinam papel, não sai um monte de documento. O que o Trump está fazendo é não permitir que o Brasil descambe para o grupo do Irã, da China, da Rússia. Isso não é sociedade que presta. Então, brasileiros, Nicolas inclusive, o tsunami virá. Não tem jeito, o tsunami virá. E esse pessoal vai ficar esmagado. Tem a Magnitsky nos Estados Unidos e tem a World Magnitsky Act, que é a expansão dela em termos na Europa.
Por isso que o Barroso e o Alexandre de Moraes, sexta-feira passada, estavam no consulado lá em Roma. Você tem isso confirmado? Tenho confirmado por jornalismo. Isso aí. Divulgado em jornalismo, sem refutação até agora. Isso aí eles faziam publicando até nas páginas do STF. Então, essa situação apontada lá é uma situação em que se busca se proteger de uma mudança que virá. Por que virá? Porque política é isso. Eles saíram do STF jurídico e viraram STF político. Dançaram, gente. Na política o universo é outro. Não é justiça. Esse é o medo do Nicolas. Olha, e Nicolas, eu vou lhe dizer uma coisa. Você é fundamental nessa luta. Ninguém está tirando Nem o um crédito pouco. de tudo que você fez até agora. Talvez seja só uma convocação num chacoalhão. Vem pra luta com a gente, sabe? Embarca nessa. Pô, mas já lutou tanto. Eu sei. E reconheço, hein? Nicolas é fundamental. Olha o que fez pelo Pix, né? Todos os vídeos, todos os posicionamentos, a forma como o Nicolas se posiciona na tribuna, diante do microfone nas comissões. Nicolas é fundamental nisso. Totalmente. E talvez seja esse o motivo, né, do Eduardo estar se posicionando dessa forma, né? Lembrando, a situação do Eduardo é muito incômoda. Longe de casa, pai tornozelado, prestes a ser preso. Ele se posiciona. Se carrega no tempero ou não, é uma decisão do Eduardo, que eu não tenho condição de avaliar ou julgar. Só que o que nós precisamos olhar é que o soldado Nicolas tem que estar conosco. Nicolas, sendo chacoalhão ou não, né, da forma como for, venha para essa luta. Nós precisamos de você. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja,
pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República. Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado. Tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então, tudo isso já está tem muito acúmulo de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então, abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos. Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda. Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível, e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.